Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre a representação gráfica da função horária das velocidades, ainda no nosso bloco de estudos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Tratando dessa representação gráfica, precisamos levar em consideração alguns fatores. Teremos aqui agora a representação da função horária das velocidades, ou seja, teremos uma dependência das velocidades com relação ao tempo. Dessa forma, eu tenho que adotar e admitir a minha função v igual a v0 mais a vezes t. Como essa função se assemelha a uma função matemática do primeiro grau, ou uma função afim, que seria y igual a b mais a vezes x, o termo que acompanha a variável x, aqui no nosso caso, o que representaria, numa função matemática, é a representação do tempo, é a aceleração. A aceleração é quem vai me dizer se o meu gráfico terá uma inclinação crescente ou decrescente. Então, essas características, considerando aí o perfil, da minha função das velocidades e a representação gráfica, que podemos ser crescente ou decrescente, o que essa aceleração terá de característica para determinar o perfil destes gráficos? Bom, se a minha aceleração é uma aceleração positiva, um coeficiente angular positivo me dá um gráfico crescente, como este, partindo de uma velocidade e tendo inclinação ascendente. Aqui neste caso, ele tinha uma velocidade inicial v0 negativa, porém, essa velocidade foi diminuindo em módulo até chegar a zero. Isso quer dizer o quê? Que ele estava se movendo neste sentido negativo da trajetória e parou. Parou nesse momento, t igual a 1. A partir daqui, a velocidade dele começa a crescer de novo. Mas agora é uma velocidade positiva, então ele parou e mudou o seu sentido de movimento. Mas, nesse caso, ele tem, com a velocidade negativa, poderia ter uma velocidade aqui em cima e continuar crescente. Nesse caso aqui, essa é a interpretação dada para esse gráfico deste movimento. Já neste aqui, observe que eu tenho um gráfico decrescente. Ele é decrescente? Então, quer dizer que o meu coeficiente angular, ou seja, a minha aceleração, ela é um valor negativo. Ela é um valor menor que zero. Então, eu teria uma velocidade positiva aqui, um V0 maior que zero. Essa velocidade foi diminuindo até admitir uma velocidade nula quando marcava-se esse instante T1. A partir daqui, se movendo no sentido positivo da trajetória, inicialmente. Parou, velocidade igual a zero, parou, e continuou agora aumentando a sua velocidade em módulo, porém com o sinal caracterizando que o movimento era no sentido inverso. Essa reta é uma reta decrescente. Bom, essa representação e análise é feita considerando uma velocidade inicial, uma velocidade dada v em um certo instante de tempo t, t1 e v1, com uma aceleração positiva, sabemos que essa reta ela é crescente. Neste momento aqui, a velocidade ela é nula, no meu instante t,
E aqui o que ocorre? Nesse instante, v igual a 0, ocorre a inversão no sentido do movimento. Assim, nessa parte de baixo a minha velocidade é negativa e lá na parte de cima eu tenho caracterizado como uma velocidade positiva. E dessas análises eu consigo fazer a classificação do movimento. E como eu classifico esse movimento? Eu classifico esse movimento entre os intervalos de tempo, porque é claro que eu tenho características distintas. Porque se a velocidade é negativa, o meu movimento ele é retrógrado. Se a minha velocidade é positiva, o meu movimento ele é progressivo. Porém, eu ainda tenho que classificar entre acelerado e retardado. Sendo assim, de 0 até o instante t, que é daqui até aqui, eu tenho a velocidade negativa, porém, eu tenho a velocidade diminuindo de um valor V0 de intensidade, aqui, ó, V0 de intensidade, até o valor zero. Então, a minha velocidade diminui, mas ela está se movendo no sentido contrário. Quer dizer que é um movimento retrógrado retardado. A partir do instante t até chegar no instante t1, a minha velocidade é positiva. Se ela é positiva, o meu movimento ele é progressivo. Se o meu movimento é progressivo, quer dizer que ele está se movendo no sentido positivo da trajetória. E aqui ele está indo de 0 para uma velocidade v superior, ele está aumentando a sua velocidade. E não quer dizer que ele é um movimento progressivo e acelerado. Já neste outro gráfico aqui, considerando que eu tenho agora uma aceleração negativa, eu já sei que o meu gráfico tem que ser decrescente. Considerando ele a partir de uma velocidade inicial v0, com uma aceleração negativa, ele terá essa característica, decrescente, considerando um certo instante t1 e uma certa velocidade v1 atingida. Como que nós classificaríamos esse movimento? Ele está diminuindo a sua velocidade até chegar à velocidade zero, quando o instante for um instante t, correto? Porém, aqui na parte de cima, a minha velocidade, ela é uma velocidade positiva. Enquanto aqui embaixo, a minha velocidade é uma velocidade negativa. Então, como eu classificarei este movimento? De 0, de maneira análoga ao outro que nós fizemos. De 0 até t, eu tenho um tipo de movimento. Que movimento é esse? De 0 a t, o meu movimento é progressivo, porque a velocidade ela é positiva. Porém, a velocidade está diminuindo. Se ela está diminuindo, o meu movimento é retardado. Já de t até o instante t1, que é essa parte aqui, a minha velocidade é negativa. Se ela é negativa, meu movimento é regressivo ou retrógrado. E ele está indo de 0 a uma velocidade de módulo superior. Ele está aumentando a sua velocidade, porém, no sentido negativo da trajetória. Logo, ele é um movimento regressivo e acelerado. Alguns livros trazem uma análise associando o sinal de cada um desses termos. Como, por exemplo, aqui você tem uma velocidade positiva e você tem uma aceleração negativa. Velocidade positiva, movimento progressivo. Se a velocidade tiver sinal diferente da aceleração, o movimento será sempre retardado. Observe aqui que a minha aceleração é negativa.
Mas a minha velocidade também é negativa. Se os sinais forem iguais, o movimento será acelerado. É uma análise matemática feita a partir de observação do comportamento do objeto. Como eu havia falado anteriormente, cada gráfico tem suas propriedades relativas. E como o gráfico característico da função horária da velocidade em função do tempo é estabelecido por uma função do primeiro grau, com dependência do tempo para os valores de velocidade, quem assume o valor característico de coeficiente angular, ou seja, quem estabelece a inclinação da minha reta, se ela é uma reta crescente ou uma reta decrescente, é a aceleração, correto? Quem vai determinar o coeficiente angular, a inclinação da reta, é a aceleração. Dessa forma, a aceleração é estabelecida pela tangente do ângulo de inclinação, que me dá este coeficiente característico da reta. E como que eu faço a tangente de um ângulo? Bom, considerando as relações de um triângulo retângulo, eu posso estabelecer as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. E como é que são essas relações trigonométricas? Eu sei que de um triângulo retângulo, considerando este ângulo alfa, eu tenho este lado aqui, ó, que tem este tamanho, que é chamado de cateto oposto ao ângulo alfa. Enquanto este lado, que tem este tamanho aqui, ó, desse triângulo formado, é chamado de cateto adjacente ao ângulo alfa. E o tamanho da minha reta característica vai representar aqui a minha hipotenusa. Então, dentro das relações trigonométricas no triângulo retângulo, eu tenho as relações de seno, de cosseno e de tangente. Essas relações matemáticas podem ser utilizadas e, como sempre digo, para a gente a matemática é uma ferramenta, por isso que a gente não chama de fórmula, chama de ferramental matemático. Eu vou usar a relação matemática para fazer uma analogia porque os meus eixos foram substituídos por grandezas físicas, representativos do tempo, representativos da velocidade. Sendo assim, essa tangente, como que ela é escrita? O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, enquanto o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Já a tangente é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. E o que isso me dá como resultado? Me dá o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E se a tangente é igual à aceleração, a minha aceleração pode ser dada pelo tamanho do cateto oposto. E se eu quiser saber o tamanho desse cateto oposto, eu tenho que fazer quem? Eu tenho que fazer V no instante t menos V0. Então, quem é o meu cateto oposto? V menos V0. Quem é o meu cateto adjacente? Que é este aqui. É o tempo. Para saber esse tamanho aqui, eu preciso fazer o quê? T menos 0.
Observaram que essa expressão é familiar? Essa é a expressão da aceleração média. Então, se eu uso valores aqui que são representativos, eu consigo dizer que o coeficiente angular estabelecido pela tangente dessa reta neste gráfico me dá o valor numérico da aceleração. Outra análise feita também utilizando aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, e é uma propriedade dele, V como uma função do tempo, é analisar as características desse gráfico e quem é isso aqui? Isso aqui é a minha velocidade inicial. Quem é isso aqui? É a minha velocidade V em um determinado instante T, representativo, ok? Mas se você vê aqui o que eu pintei, isso aqui forma uma figura, não é? E que figura é essa? Essa figura representativa aqui, ó, é um trapézio. Tem este lado, que é um lado menor, este outro lado, que é um lado maior, e isso que é estabelecido como altura. Na matemática, normalmente, é a altura, base menor, que é o topo, uma base maior e a lateral, caracterizando este trapézio. Então, a figura formada pelo meu gráfico, considerando o meu eixo dos tempos, que é esse aqui, ó, ele forma para mim um trapézio. E aí, nós temos uma relação dentro do gráfico, de que se eu calcular a área da figura formada pelo gráfico da velocidade em função do tempo, lembra lá no gráfico da aceleração? No gráfico da aceleração, a área era numericamente igual ao quê? A variação da velocidade, pelas relações de dependência que cada eixo tinha. E cada um representa uma grandeza física. Lá, esse representava a aceleração e por isso ele me dava a relação da velocidade, lá no gráfico da aceleração. Já este gráfico das velocidades vão trazer a relação entre a área formada em valor numérico com o deslocamento desse objeto, que está em um movimento que é variado, com uma velocidade que aumenta com relação ao tempo. E aí, quando eu faço essa área, eu chego a essa expressão, que é base, a área do trapézio. Vou escrever aqui em cima, área do trapézio. Como é que é? É base maior, que é essa parte de baixo, que pra gente é essa aqui, mais base menor, que é essa aqui, vezes a altura, que pra gente é a altura, base menor e base maior, dividido por 2. E aí, quando eu faço isso aqui e calculo a área utilizando os tamanhos e os valores, eu encontro o meu deslocamento ΔS. Lembrando que ΔS é S menos S0. A área entre a reta formada pelo gráfico e o eixo dos tempos determina o deslocamento total, ou seja, toda a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo que foi admitido. Vamos fazer alguns exemplos aqui considerando as funções, ok? O gráfico aqui representa a velocidade escalar
de um corpo. Velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Determine, 2 pontos, a velocidade inicial e a aceleração do corpo. Qual a função horária característica deste gráfico? Vamos lá. Para resolver a letra A, eu preciso observar o meu gráfico, correto? Este eixo representa a velocidade em metros por segundo e este aqui, os tempos. Quando a reta toca o eixo, no caso das velocidades, eu tenho o valor de velocidade característico para um tempo igual a zero. Logo, a velocidade inicial vai ser sempre o valor em que a reta estiver tocando o eixo das velocidades. Será menos 4 o quê? Metros por segundo. Já a aceleração, eu não tenho como simplesmente extrair olhando simplesmente para um valor do gráfico. Eu preciso considerar que a aceleração é igual à variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. E aqui eu tenho que a minha velocidade vai de V0 igual a menos 4, quando t é igual a zero, para uma velocidade v igual a zero, quando T1 é igual a 8 segundos. Então, fazendo a variação da velocidade, eu vou ter o quê? Velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é menos 4. Dividido por quem? Dividido por 8 menos 0. Teria aqui uma aceleração igual a menos com menos, mais. Olha a aceleração positiva, gráfico crescente. Então, tá tudo certo. Então, eu tenho 4 dividido por 8, que me dá uma aceleração igual, simplificando aqui, 1 sobre 2, ou 0,5 metros por segundo ao quadrado. Respondi quem é a aceleração, respondi quem é a velocidade inicial. E agora, conhecendo esses valores, eu consigo escrever a minha função horária para este gráfico, que descreve o movimento, que esse gráfico representa. V igual a V0 mais A vezes T. E se eu quero escrever a função, o T fica e o V fica. Então, vai ficar V igual a V0 menos 4 mais A 1 sobre 2 vezes T. Respondida a questão. Já esse outro exemplo que eu trago, eu faço o processo inverso. Ao invés de usar o gráfico para extrair a função, eu trouxe a função e quero que você represente o gráfico junto comigo. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair daqui as informações que são necessárias e importantes. Eu sei que se V é igual a 16 menos 4 vezes T, eu tenho como extrair daqui que a velocidade inicial vale 16 e a aceleração vale menos 4. Ele disse que a velocidade escalar está em metro por segundo e o tempo está em segundo. Então, vamos colocar as unidades. Conhecendo essas duas informações, o que eu posso fazer? Eu já consigo desenhar o gráfico já a partir daqui? Vamos colocar no gráfico da velocidade, V em metro por segundo, em função de T em segundos, representando aqui a minha velocidade inicial quando o tempo é igual a zero. Então, quando o tempo é zero, quanto que vale a velocidade? A velocidade vale 16. Esse é o meu primeiro ponto. Eu não consigo fazer uma reta com um ponto só. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer um outro valor. Então, como que eu vou estabelecer este outro valor? Eu vou pegar e vou estabelecer
um valor qualquer para t, porque eu sei que quando t vale 0, v vale 16. Se eu fizer aqui quando t vale 2, eu vou vir aqui na minha função v igual a 16 menos 4 vezes 2. V é igual a 16 menos 8. V é igual a 8 metros por segundo. Então, quando eu fizer aqui 1, 2, a velocidade será 8. Faço o tracejado, faço outro tracejado, marco um pontinho. Então, eu tenho meu primeiro aqui, meu segundo aqui embaixo, coerente, minha aceleração é negativa, aqui é metro por segundo ao quadrado, não segundo. Consigo estabelecer aqui o meu gráfico, fazendo uma reta que liga, uma reta que vai ligar aqui, uma reta decrescente que vai ligar os meus dois pontos. Ok? E é isso. Até a próxima!